Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Leonardo Vieira e hoje eu vou falar sobre uma estratégia que vem ajudando muitas pessoas a mudar os seus hábitos, a mudar o comportamento. No momento em que você quer adquirir um novo hábito, quando você quer passar a fazer algo que vai te ajudar a alcançar alguns objetivos, algumas metas, digamos que é um pouco mais simples, porque basta você começar a agir nesse ponto. Mas existem alguns comportamentos que são nocivos no nosso dia a dia. Algumas coisas que a gente quer mudar, muitas vezes um comportamento impulsivo, uma agressividade ou falta de assertividade. Então é algo que a gente quer evitar, mas muitas vezes nós só percebemos, nós só temos consciência daquela ação depois que já é tarde, depois que já foi desencadeado o processo. Um ataque de fúria, por exemplo, muitas vezes numa conversa, numa discussão que a princípio parecia tranquila, algo começa a me deixar mais irritado e depois que aquele sentimento foi desencadeado, eu já perco a noção do que exatamente eu estou falando. Então eu passo a me tornar mais agressivo, passo a me tornar mais impulsivo e só depois de passado o fato é que eu percebo, que eu tomo consciência de que eu estava tendo um comportamento agressivo demais, que era desnecessário aquele tipo de atitude. Então eu vou falar um pouquinho sobre como está mudando esse tipo de comportamento. E essa estratégia consiste em você simplesmente responder, você completar os espaços dessa sentença, dessa frase. Toda vez que, e nesse lugar vem o comportamento, o gatilho, aquilo que inicia esse processo, muitas vezes a falta de assertividade, por exemplo. Eu tenho dificuldade de falar quando as pessoas me pedem um favor e eu acabo acumulando muito serviço por não saber falar não. Então toda vez que as pessoas vierem me procurar para fazer algum favor, por mais que eu queira atender ali naquele momento, eu vou. E aqui eu vou colocar o comportamento que eu quero estar substituindo, né? Aquele comportamento que é mais poderoso, que é mais edificante, que vai construir o meu caminho até os meus objetivos. Aí eu posso colocar, por exemplo, eu vou avaliar se realmente é urgente essa questão e vou dar uma resposta gentil e cordial, falando que eu não vou poder fazer aquele favor naquele momento, mas que assim tiver um tempo eu vou estar ajudando aquela pessoa. Assim as pessoas vão passar a me trazer apenas os problemas reais, as coisas que realmente elas precisam da minha ajuda para poder estar resolvendo e não podem resolver sozinhas. Então essa é uma forma de você estar mudando comportamentos. Pode ser, por exemplo, o comportamento nocivo de outra pessoa que às vezes me tira do sério. Então toda vez que alguém faz um determinado comentário que eu não gosto, aí eu vou, ao invés de ter o comportamento agressivo, eu vou contar até 10, ou vou respirar fundo, ou eu vou ressignificar essa situação e pensar que ele simplesmente não tem a noção geral da situação, então não sabe exatamente sobre o que está falando besteira aí. Então é simplesmente isso, toda vez que aí você coloca o gatilho que desencadeia o comportamento, eu vou, e coloca o novo comportamento que você quer estar substituindo, que vai edificar o seu caminho e a sua jornada. O fundamento desse exercício é porque normalmente nós não conseguimos eliminar pensamentos. A gente sente muita dificuldade de estar mudando esse tipo de comportamento porque a gente só toma consciência depois que passou. Quando você começa a pensar no gatilho, naquilo que está gerando esse processo, o seu cérebro passa a fazer as relações. E aí você pode utilizar uma outra técnica relacionada que também vai fortalecer esse tipo de atividade, que são os ensaios mentais. Você se visualizar naquela situação que você normalmente sai do sério ou normalmente não consegue falar não, só que já imaginar de uma forma mais edificante. Você vai construir de uma forma que você quer. Como que você quer que aconteça esse evento? Então você vai imaginar a situação, uma pessoa chegando até você, solicitando um favor que muitas vezes pode ser banal, por ela acreditar que você está com tempo sobrando, e você já se imaginar fazendo o comportamento que você quer. Toda vez que a pessoa chegar dessa forma, né, me pedindo um favor, eu vou avaliar, poxa, isso não é importante. Então eu vou falar que eu vou deixar esse momento, eu vou poder ajudar
só mais tarde, quando eu conseguir terminar a minha atividade aqui. E aí você vai repetindo isso e vai fortalecendo. E o outro aspecto é que você precisa substituir um comportamento. Não basta simplesmente você falar, eu não vou ficar zangado, ou eu vou parar de ficar zangado, parar de me estressar. Porque normalmente o nosso cérebro ele não consegue, ele não entende o não, ele não entende a negativa, ou suprimir aquele fato. Fato disso é que quando a gente tenta parar de pensar em algo, por exemplo, não pense em um elefante cor-de-rosa. Imediatamente, o primeiro pensamento que a gente tem é justamente aquela imagem que a gente não quer pensar. Então, da mesma forma, o comportamento. Não adianta você simplesmente falar, eu não quero mais ficar com raiva nessa situação. Você tem que colocar qual que é o comportamento que você vai substituir toda vez que aquele gatilho desencadear aquele processo. Por isso que é tão edificante. Então, para resumir aqui, a gente vai utilizar essas duas técnicas, né? Que é completar essa frase. Toda vez que esse gatilho desencadear o meu comportamento ruim, eu vou, ao invés desse comportamento ruim, fazer esse novo comportamento mais edificante. E com isso fazer o ensaio mental. Ensaiar isso várias vezes mentalmente para fortalecer esse comportamento no meu dia a dia, para eu estar preparado na próxima vez que houver esse teste, houver essa situação onde eu vou colocar isso à prova. Bom, eu fecho essas dicas aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Eu deixo um forte abraço e até a próxima.